Então, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Roger. Hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso de Direito de Trânsito, né? E hoje eu vou começar a falar de processo administrativo, tá? O processo administrativo de multa de trânsito, a gente vai falar de toda a parte estrutural do processo, como ele se inicia, quem dá início a ele, quem é competente para dar início a ele, competência dos órgãos de trânsito, requisitos de validade do auto de infração, que é a peça acusatória, né? Depois, a gente vai falar ainda de notificação de autuação, tá? Tanto do condutor quanto do proprietário. Vamos falar das decisões, decisão da autoridade, como homologar auto de infração, notificação de penalidade, recurso à Jari, decisão da Jari, notificação de decisão da Jari, né, no comunicação de resposta de recurso, recurso ao CETRAN e a decisão do CETRAN. Então, toda a parte de processo de multa está englobado nesse módulo de processo administrativo de recurso de multa. A gente tem vários tópicos para abordar, né? E hoje a gente vai começar falando do processo administrativo. Como se inicia esse processo administrativo, né? E como é que ele se desenvolve, como é que ele se desenrola aí no seu início. Pessoal, vamos lá. Como qualquer processo administrativo, tá? Ele precisa ter um meio oficial de abertura, tá? No caso do processo administrativo de trânsito, o que deflagra o processo administrativo de multa, tá? E dependendo da situação também, de suspensão de carteira, se a gente estiver falando de processo concomitante, né? Mas aqui a gente está falando do módulo específico de multa, mas o que deflagra o processo administrativo de multa, o que dá início a ele, é o auto de infração, tá? O auto de infração nada mais é do que a peça acusatória do processo administrativo, é a peça onde o agente de trânsito acusa o condutor, o proprietário, acusa o infrator do cometimento da infração, tá? Nesse documento devem ter todas as informações que caracterizam a infração, tá? Pessoal, primeira coisa, vamos falar um pouquinho ainda antes do auto de infração, tá? Vamos falar de quem pode lavrar esse auto de infração, tá? A gente sabe que quem pode lavrar o auto de infração é o agente da autoridade de trânsito, tá? O Código de Trânsito, ele fala isso, ele fala em agente da autoridade de trânsito, lá no artigo 280, tá? Vamos abrir aqui, ó, CTB, Planalto. Pessoal, eu gosto de consultar sempre direto no Código de Trânsito do Planalto, tá? Por quê? Porque se tiver alguma coisa revogada, se tiver alguma coisa alterada, já vai aparecer ali. Então, fica a dica, tá? Sempre que vocês estiverem consultando algum artigo, alguma coisa, CTB Planalto, já vai lá, procura direto lá. Mesma coisa, resolução do CONTRAN, digita lá resoluções CONTRAN e procura a resolução lá no site oficial, porque se tiver alguma coisa revogada, se tiver alguma coisa alterada, lá vocês vão ver. Não tem lugar mais atualizado do que o próprio órgão oficial, né? Então, façam dessa forma que garanto que é melhor do que qualquer outra coisa, tá? Pessoal, vamos lá. Quem é que é competente para lavrar, tá? O Código de Trânsito, ele fala em agente da autoridade de trânsito, tá? Então, esse agente da autoridade de trânsito, quem é que é, tá? O CTB, no artigo 280, parágrafo 4º, traz o seguinte: o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via, no âmbito de sua competência.
Então, pessoal, olha só, a gente tem uma gama de servidores que podem ser os agentes da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito, pessoal, ela pode, não digo nomear, mas ela pode indicar como agente fiscalizador, como agente de trânsito, qualquer um desses servidores, tá? Servidor civil, servidor policial militar, e esse servidor civil ele pode ser estatutário ou seletista, tá? Quando a gente fala em um servidor estatutário, beleza, é tranquilo. Um servidor civil estatutário, porra, a grande maioria das guardas municipais hoje, guardas de trânsito, tá? E agentes de trânsito e órgãos de trânsito são servidores civis estatutários. O cara que passou num concurso para ser agente de trânsito. Ou o guarda civil metropolitano, que passou num concurso para guarda civil, mas que o cargo dele abrange também as atividades de fiscalização de trânsito, como agente de trânsito, às vezes está no edital, eles fazem essa acumulação de cargos, inclusive bem comum. Então, isso é o mais tranquilo. Só que aí, assim, tem uma palavrinha ali que é seletista. Pessoal, como assim seletista? Um seletista pode ser agente de trânsito. Pessoal, já teve uma discussão muito grande, tá? Inclusive chegou ao Supremo Tribunal Federal essa discussão sobre a competência de agente de trânsito, tá? Sobre a competência de agente de trânsito. Agente de trânsito, não, desculpa. Órgão de trânsito ser empresa, não empresa pública, sociedade de economia mista, tá? Em Minas, Belo Horizonte, a gente teve se eu não me engano, foi em Minas, tá? A gente teve um caso da Conurb, acho que é Conurb. Lá. Conurb. Não, essa é de Joinville. Mas aqui em Joinville também teve isso. Pessoal, teve um caso acho que é Minas, tá? Eu não lembro qual vai ser o nome do órgão de trânsito agora, mas foi lá que começou isso. Lá o órgão de trânsito não era órgão e não era uma entidade da administração pública direta, né? E de personalidade jurídica 100% pública. Não era uma autarquia, tá? E não era uma fundação pública, era uma sociedade de economia mista, tá? Sociedade de economia mista, como todo mundo sabe, dentro do direito administrativo, uma espécie de empresa com capital público e capital privado, né? E o órgão de trânsito lá era assim, parece engraçado, né? Uma empresa que é um órgão de trânsito, ou seja, uma empresa que ganha dinheiro, a finalidade da empresa é acúmulo de capital, é lucro, e ganha dinheiro com fiscalização de trânsito. Parece um absurdo, parece, mas aconteceu aqui. E não só lá, mas aqui em Santa Catarina também, a gente teve a Conurb em Joinville, teve o Compur, se eu não me engano, em Balneário Camboriú foi a Compur, e eu, inclusive, aqui em Santa Catarina, consegui anular algumas infrações ali de Joinville, de Balneário Camboriú, por conta dessa questão de ser sociedade de economia mista. Só que onde eu quero chegar com tudo isso? É que, pessoal, quando a gente está falando de uma sociedade de economia mista, a pessoa física que presta serviço, o concursado que presta serviço para a sociedade de economia mista, ele não é um servidor público, ele não é um estatutário. Ele faz concurso, ele presta concurso, ele ingressa nos quadros da sociedade de economia mista por concurso, mas ele é um CLT, ele é seletista, tá? E a natureza jurídica do cargo, a natureza jurídica de toda a função dele, é uma natureza jurídica eminentemente privada, tá? A sociedade de economia mista, ela está muito mais próxima de uma empresa do que de uma autarquia, do que de um órgão público, tá? E aí vinha a dúvida, porra, esse cara, esse CLT, ele pode autuar essa empresa
pode autuar, e aí se criou uma grande discussão ao redor disso, tá? E foi dividida, tá? Foi subdividida a atividade de fiscalização em quatro, atividade de fiscalização pública, em quatro itens, tá? E desses quatro, dois itens, duas partes da atividade podem ser delegadas a particular, tá? E duas partes não podem, tá? Eu não lembro exatamente quais eram as partes que podem ser delegadas e não podem, mas isso tá na decisão do STJ. Deixa eu tentar achar essa decisão aqui, tá, pessoal? STJ, Sociedade Economia Mista, Fiscalização Trânsito. Com certeza que vai aparecer agora. Ó, aqui já apareceu, galera. Olha que coisa linda. O recurso lá de Minas, como eu falei. O recurso, ó, administrativo, poder de polícia no trânsito, sanção pecuniária aplicada por sociedade de economia mista, impossibilidade. Pessoal, as atividades, olha o que diz o julgado do STJ. Eu vou compartilhar a tela até para ficar um pouquinho mais fácil para ver. Vamos lá, essa daqui mesmo. Essa aqui. Não, essa aqui. Essa aqui, pessoal. Estamos compartilhando. Pessoal, olha ali. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupos, a saber, legislação, consentimento, fiscalização e sanção, tá? Pessoal, são esses os quatro itens que envolvem a atividade fiscalizatória e o exercício do poder de polícia, tá? No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos. O Código de Trânsito estabelece as normas genéricas, abstratas de carteira de habilitação, fiscalização, infrações e tudo mais, que é a parte de legislação, tá? A emissão a emissão da carteira de habilitação, a emissão de licenciamento do veículo, autorizações para conduzir no trânsito e tal, que seriam a parte de consentimento, quando o órgão público dá consentimento para te poder executar uma determinada atividade. A atividade de fiscalização, né, que é quando a administração pública ela fiscaliza os atos que são executados pelos particulares, dentro ou não das normas, tá? E também a sanção, que é a observância dessas normas, e caso elas não sejam observadas durante a fiscalização, a aplicação de uma penalidade, de uma punição pelo descumprimento da norma, tá? Pessoal, esse julgado aqui, ele chegou no Supremo Tribunal Federal, tá? Eu não vou abrir aqui o do Supremo, mas esse julgado chegou no Supremo Tribunal Federal, ó, o nome da empresa é BH Trans. Chegou no Supremo, e o que o Supremo disse? A atividade do poder de polícia, fiscalizatória de poder de polícia, ela pode ser executada por particular, mas dentro desses quatro itens, somente dois podem ser executados pelos particulares. Legislação, não pode, porque legislar é a atividade típica do poder legislativo, então não pode delegar, não vai particular, não vai fazer isso nunca. E sanção, punir, a punição, aplicar uma punição por envolver um ato de soberania do Estado, né, um ato que coloca o particular em um patamar de desigualdade em relação a quem está aplicando a punição ela vem de cima, a punição ela é coercitiva, independente da vontade de tu querer ou não ser punido, tu vai sofrer a punição. Então, ela impõe um dever e uma norma de conduta. Então, um particular ele não pode fazer isso, porque está no mesmo grau de hierarquia
E aí, essa situação de aplicação de sanção só pode ser executada pelo poder público também e é indelegável, tá? Mas já a questão de consentimento, por exemplo, a emissão do licenciamento do veículo para poder transitar na rua, a emissão da carteira de motorista, tá? Essas podem ser delegadas. Inclusive, vamos lá, aqui em Santa Catarina e em vários estados do Brasil, hoje despachante pode emitir documento de veículo, pode emitir licenciamento. O despachante tem acesso direto ao sistema do Detran e emite o licenciamento para o particular. Pessoal, isso aqui é um ato de consentimento sendo delegado para o particular desenvolver a atividade. Ponto. Então, essa parte pode ser delegada. E a segunda parte seria a parte de fiscalização. Pessoal, como assim a parte de fiscalização? Os agentes de trânsito podem ser particulares, tá? Os agentes de trânsito podem ser particulares, tá? No exercício da fiscalização. Ou seja, o cara lá que é o seletista, lá da Sociedade de Economia Mista, ele podia autuar a infração de trânsito, mesmo sendo um civil e sendo um particular, tá? Então, pessoal, a atividade de fiscalização, ela não encontra óbice nenhum em ser desenvolvida por um particular, tá? Basicamente, agente de trânsito poderia ser um particular contratado para fiscalizar, tá? Inclusive, pessoal, isso acontece muito em várias cidades e às vezes a gente nem se toca. Hoje, estacionamento rotativo, na grande maioria das cidades, é fiscalizado por um particular. Normalmente, a empresa que recebe a concessão do estacionamento rotativo, ela é uma empresa privada, é ou não é? E não é ela que fiscaliza o uso da área, não é ela que informa as infrações. E é um particular. Então, assim, pessoal, tudo dentro da legalidade, tudo certinho. Não existe problema nenhum em relação a isso. Então, o nosso agente de trânsito, ele pode ser estatutário, ele pode ser seletista, ele vai ser um servidor civil, e ele, inclusive, pode ser um particular, ele não precisa ser um servidor público especificamente, tá? Essa atividade pode ser delegada ao particular, tá? Pessoal, além disso, o artigo 280, tá? Ali no restante, o que o artigo 280 fala? O artigo 280 fala policial militar também. O artigo 280 fala que policial militar, designado pela autoridade de trânsito, com jurisdição sobre a via, no âmbito de sua competência. Galera, vamos lá, né? Novidade para ninguém que polícia militar pode fiscalizar trânsito. Pessoal, polícia militar é órgão de trânsito? Não, polícia militar não é órgão de trânsito, tá? A polícia militar, ela desenvolve as atividades de fiscalização ostensiva de trânsito, mas ela desenvolve essas atividades por meio de delegação de competência de fiscalização. Na realidade, a polícia militar, os policiais militares, eles funcionam como agentes de trânsito indicados pela autoridade de trânsito, tá? Imagina que a autoridade de trânsito vai lá e indica, por meio de convênio, né, faz um convênio com a Polícia Militar e coloca que todos os policiais militares serão agentes de trânsito daquela referida autoridade. Ponto. É assim que funciona a Polícia Militar. Tanto que, depois, quando a gente for ver as competências, tá, dentro do código, vocês vão ver que lá no artigo 20, não lembro de qual o artigo, mas lá no artigo das competências, 20 e pouco, antes do 25, porque o 25 já é o dos convênios, mas lá nos artigos de competência, tá? A Polícia Militar, a única competência dela é entabular convênio de fiscalização de trânsito, tá?
em tabular convênio de fiscalização de trânsito, tá? Essa é a única competência da Polícia Militar pelo Código de Trânsito. Deixa eu até abrir aqui o artigo agora, porque eu falei do artigo. Agora vamos procurar o artigo, né? Polícia Militar. É o mais curtinho de todos, o da Polícia Militar. Tá tudo vetado. Ó, artigo 23, pessoal. Artigo 23 tem vários incisos, tudo vetado, só tem o inciso terceiro que foi aprovado no Código, que diz o seguinte: executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado com agente de órgão, como agente de órgão ou de entidade executivo de trânsito ou executivo rodoviário, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Então, assim, pessoal, a única competência que a Polícia Militar tem dentro do Código é a fiscalização de trânsito por meio de convênio, tá? Então, o policial militar, ele pode ser agente da autoridade de trânsito, tá? Mas ele vai ser agente da autoridade de trânsito sempre por meio de convênio de delegação de competência, tá? O órgão de trânsito vai fazer um convênio com a Polícia Militar e vai delegar as competências fiscalizatórias e os policiais militares vão funcionar como agentes da autoridade de trânsito. Simplesmente isso, basicamente isso. Bem tranquilo, bem fácil, bem simples, tá? Pessoal, vamos lá. Agora a gente já viu quem pode ser agente de trânsito, né? Servidor público, empregado público, particular em competência delegada, polícia militar, por meio de delegação de competência de convênio também, tá? Então, todos esses podem ser agentes de trânsito. É uma galera, tá, pessoal? É muita gente. E, inclusive, lá o próprio artigo 25 ali do Código de Trânsito, que trata dos convênios, né, diz que o convênio ele vai ser executado quando for melhor para a eficiência, segurança e tal. Então, quanto mais agente de trânsito, mais eficiente a fiscalização. Pelo menos mais deveria ser eficiente, né? Se daí já não cabe a gente aqui a entrar nessa discussão. Pessoal, vamos lá, outra coisa. Agora que a gente já sabe quem é o agente de trânsito, ou quem pode ser agente de trânsito, a gente vai falar de quando e como esse agente de trânsito pode atuar. Pessoal, o agente de trânsito, ele pode atuar desde que ele esteja no exercício legal de suas funções, tá? Ou seja, tem que ser, se ele for servidor público, vamos pegar exemplo de servidor público, policial militar, que também é servidor público, que são os melhores aí, os melhores não, que são os mais comuns. Pessoal, vamos pegar em um servidor público. Se o agente de trânsito for um servidor público, ele não pode estar suspenso, ele não pode estar de licença, ele não pode estar de férias, ele não pode estar de folga, ele não pode estar fora do horário de trabalho dele, tá? No efetivo exercício da atividade dele, tá? Agente de trânsito de folga não pode autuar, tá? E mais ainda, não basta estar de folga. Não é só estar de folga que não pode. Se ele tiver no exercício das funções dele, mas não estiver devidamente caracterizado com uma indicação, com um fardamento, que é o mais comum, demonstrando que ele está executando a atividade de fiscalização de trânsito, ele também não pode autuar. Ele tem que estar sempre no exercício da sua função, ele tem que estar devidamente uniformizado, fardado, tem que estar identificado como agente fiscalizador. Senão, ele também não pode autuar. A mesma coisa para as viaturas, tá? Viatura, veículo de fiscalização de trânsito, sempre devidamente caracterizado, tá? Fiscalização de trânsito, pessoal, ela não pode se dar por agente à paisana, ela não pode se dar por veículo descaracterizado, tá? Então, a gente tem aí essa situação. E aí, pessoal, às vezes a gente recebe a pergunta se policial civil pode autuar, né? Porque
muito embora não possa, às vezes o policial civil tem um amigo na polícia militar, aí um chama o outro, e aí dá aquele rolo. Mas, pessoal, policial civil, não pode autuar. Ele poderia servir como agente de fiscalização, por quê? Porque a autoridade de trânsito, ela pode designar qualquer servidor ali como agente da autoridade. Poderia, não tem problema nenhum. Mas, policial civil, normalmente não tem uniforme, não tem fardamento, policial civil anda paisana, e inclusive a Polícia Civil tem alguns veículos, a maioria dos veículos da Polícia Civil é veículo descaracterizado para fins de investigação, então, nessas situações, isso acabaria inviabilizando um pouco aí uma atividade fiscalizatória por Polícia Civil. Não é que não pode, mas o policial civil ia ter que estar fardado, ou ia ter que estar uniformizado, e a galera da Polícia Civil não gosta muito disso, tá? Falo isso com propriedade porque o meu pai foi policial civil por muitos anos e se aposentou na Polícia Civil. Então, eu sei um pouquinho como é que é essa lida da Polícia Civil. Só que, aqui o fato é, a Polícia Civil poderia atuar, poderia fiscalizar, se tivesse convênio, delegando para eles essa atividade, mas teria que estar devidamente identificado e uniformizado, tá? Não poderia fazer isso sem uniformização. Inclusive, a questão de delegação dentro da área de trânsito para a Polícia Civil, ela aconteceu já em alguns estados, em muitos estados, inclusive aqui em Santa Catarina, a gente tem um exemplo. Na nossa Constituição estadual, dentro das atribuições, dentro do artigo que tratava das atribuições da Polícia Civil, tinha um inciso que atribuía à Polícia Civil a competência de fiscalização, a competência de execução dos serviços administrativos de trânsito. Então, aqui em Santa Catarina, toda a parte de documento de veículo, processo de habilitação, processo de suspensão de CNH, processo de multa, todas essas atividades administrativas de trânsito, até pouco tempo atrás, até antes do Detran virar uma autarquia, eram desenvolvidas por policiais civis, por conta da delegação de competência que a nossa própria Constituição estadual fazia aos policiais civis. Então, assim, existe essa possibilidade, inclusive é bem tranquilo, falando de delegação aí de serviços de trânsito para policial civil. É uma questão interessante também de se trazer. Pessoal, onde é que está esse negócio de que agente de trânsito de folga ou não caracterizado não pode autuar? Está lá na parte geral, tá? Do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985, no item 4, que trata de agente da autoridade de trânsito. Lá tem bem específico isso, então, assim, não pode estar de folga, não pode estar de férias, não pode estar de licença, tem que estar fardado, tem que estar uniformizado, tem que estar visível, tá? Pessoal, outra coisa, o agente de trânsito pode lavrar infração escondida atrás da árvore? Porra, é lógico que não pode. Se o cara tem que estar fardado, se o cara tem que estar uniformizado, tem que estar identificado de que está fazendo a fiscalização de trânsito, qual é a moral dele estar fardado e estar escondido atrás da árvore? É óbvio que não pode. Então, o policial, ele tem que estar identificado, ele tem que estar fardado, uniformizado, justamente para ele ser identificado como agente da autoridade de trânsito. E não só por isso, mas também pelo poder coercitivo que tem a presença dele ali no local, tá? Pessoal, quando alguém vê um agente de trânsito parado em algum lugar, todo mundo já começa a andar com mais atenção, todo mundo já não faz merda dirigindo, todo mundo já respeita um pouco mais o trânsito, tá? Então, esse poder coercitivo que tem a presença do agente de trânsito uniformizado, fardado ali, é o principal. E aí, assim, se a gente tem um policial que está fardado, mas está escondido atrás da árvore dando multa, pessoal, toda a finalidade do processo de infração, do processo de autuação e de fiscalização, ela perde a sua finalidade. Por quê? Porque a finalidade não é da multa, não é arrecadar. Isso é só uma forma secundária de punir o cidadão, porque o cidadão só sente no bolso. Mas
A finalidade da fiscalização de trânsito, a gente tem duas principais finalidades do trânsito. Inclusive, são princípios, são os grandes princípios gerais do direito de trânsito, né? Que é a segurança no trânsito e a fluidez no trânsito. Pessoal, todas as infrações do Código de Trânsito, todas não, mas a grande maioria, elas se prestam a isso. Elas se prestam a garantir a segurança no trânsito e a garantir a fluidez. Se o agente de trânsito está escondido atrás da árvore só para dar multa, onde é que ele está garantindo segurança e fluidez? Não está garantindo. E aí a gente perde a finalidade a gente perde toda a finalidade da fiscalização. Então, pessoal, esse é mais um argumento que a gente tem aí para o agente de trânsito tá visível, tá fardado, tá identificado e só poder fiscalizar nessa situação, tá? Vamos lá, último item dessa parte falando de agente de trânsito. Autoridade de trânsito pode autuar, pessoal, ó, notem, eu estou falando da autoridade, eu não estou falando do agente da autoridade. Pessoal, a autoridade de trânsito é quem vai receber o auto de infração, vai verificar a regularidade dele, vai receber a defesa de autuação, vai julgar a defesa de autuação, vai dizer se homologa o auto de infração ou não, e vai dizer se homologa o auto de infração e aplica a penalidade, ou se não homologa o auto de infração e anula a autuação, tá? A autoridade de trânsito é o chefe do agente de trânsito. Pessoal, vamos lá, a autoridade de trânsito pode lavrar auto de infração? Entendo que não pode, por quê? Porque é a própria autoridade que julga a defesa de autuação e ali a própria autoridade que homologa ou não homologa o auto de infração. Porra, como é que o cara vai acusar que o auto de infração nada mais é do que uma peça acusatória, tá? Onde o agente de trânsito acusa o condutor de cometer a infração. Como é que a autoridade de trânsito ela vai acusar, vai elaborar a peça acusatória, que é o auto de infração, e depois vai julgar a consistência e aplicar a pena? Não dá, ele está figurando em duas atividades que ele não pode figurar, são incompatíveis, tá? Acusar e julgar ao mesmo tempo, não pode. Isso daqui é a mesma coisa que um juiz criminal está acusando o criminoso e está julgando, dando a sentença de condenação dele. É a mesma coisa uma autoridade fazendo auto de infração. Não pode, tá? Isso aqui acaba violando alguns princípios processuais de direito constitucional que a gente tem. Pessoal, isso daqui é processo administrativo. Esse módulo é o módulo de processo administrativo de multa. Nós temos alguns princípios dentro da nossa Constituição que são princípios processuais, tá? E esses princípios processuais, eles não se aplicam exclusivamente ao processo judicial, tá? Eles se aplicam ao processo administrativo, ao processo legislativo, ao processo judicial, eles se aplicam a todos os processos, inclusive, por conta da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, se aplicam até nas relações entre particulares, para vocês verem a extensão de tudo isso. Então, quando a gente está falando de princípios constitucionais de processo, um deles é o princípio do juiz natural, é o juiz que vai julgar, é o juiz que vai proferir a decisão. E aí, pessoal, se a autoridade de trânsito, que é o cara que é para julgar, está ali acusando, isso vai ferir o princípio do juiz natural, que é um princípio básico do nosso direito, tá? E está previsto na nossa Constituição. Então, assim, aqui a gente já tem um baita argumento para a autoridade de trânsito não autuar. Pessoal, assim a gente encerra esse módulo. Agente da autoridade, autoridade de trânsito, quais agentes podem autuar, quais agentes não podem autuar, tá bom? Valeu!